falava a nossa rainha Xuxa, sonho sempre vem para quem sonha, e sim, eu realizei esse. Eu estou em Kyoto, essa cidade linda e maravilhosa, e é óbvio que a gente vai passear por Kyoto com Uma Rosa Só, esse livro incrível da Muriel Barbery, que tem resenha aqui no canal e que, se aliás você ainda não viu, recomendo. Vou deixar aqui em cima para vocês e também na descrição do vídeo. Inclusive, acho até mais interessante que você assista primeiro a resenha de Uma Rosa Só, onde vou explicar tudinho, bem explicadinho para vocês sobre esse livro incrível, e depois você vem passear por Kyoto comigo. Se você está chegando agora, não esquece de se inscrever no canal, aproveita, ativa o sininho aí para você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo. Já quiser me deixar um like, eu agradeço. Essa vista merece um like, vai! Bom, e eu escolhi esse lugar incrível para começar o vídeo porque ela é a capa do livro, né, gente? Essa pagoda aqui é a pagoda, uma das pagodas mais famosas da cidade, símbolo de Kyoto. Qualquer lugar que você pesquisar sobre fotos de Kyoto, você vai ver foto dessa pagoda. Kyoto foi fundada em 794, foi capital do Japão por 11 séculos, até a capital mudar para Tóquio. Ela é considerada um patrimônio mundial da Unesco e também é chamada de o coração do Japão, porque ela é uma cidade super tradicional, é uma cidade que guarda grandes tesouros do Japão, é a cidade das maikos e das geishas, ou geikos, como eles chamam aqui. E sim, gente, Kyoto é realmente uma cidade mágica. Tão mágica que, em Uma Rosa Só da Muriel Barbery, Rose, uma botânica francesa de 40 anos, vem para Kyoto para a leitura do testamento do seu pai, Haru. Pai esse que ela não conheceu. Porém, antes da leitura do testamento, o Haru especifica que a Rose deve percorrer alguns templos e jardins zens escolhidos por ele. Ela fica extremamente brava. A Rose era uma pessoa assim, difícil, podemos dizer. Sim, ela era uma mulher um tanto difícil, bem amargurada. Ela mesma dizia que ela era só raiva. Então, ela se sente ali como uma trouxa de roupa sendo levada de um lugar para o outro. Mas conforme ela vai percorrendo esses templos, jardins zens, conforme a Rose vai percorrendo esses caminhos por Kyoto, ela vai se descobrindo, passa a ter um novo olhar sobre a vida e também, através de amigos, conhecidos e funcionários, passa a conhecer mais sobre aquele pai que ela nunca tinha visto. E o que eu acho muito interessante é que a Muriel Barbery, ela morou em Kyoto entre 2008 e 2009, então, ou seja, ela escreveu sobre algo que ela realmente conhece, gente. É um livro lindo, que eu adoro e que é muito emocionante a gente descobrir na morte do pai o nascimento da filha. Mas chega de falar e bora passear por Kyoto comigo. E eu começo o nosso passeio pelo Jiankakuji, mais conhecido como o Pavilhão Prateado. Ele é uma das construções mais antigas de Kyoto. Ele começou a ser construído em 1460 por um importante shogun da época para ser a sua casa de aposentadoria. Ele é enorme, além do pavilhão principal, ele tem jardins imensos, tem outros prédios. Ele é considerado Patrimônio Mundial da Unesco desde 1994 e ele também teve uma importância muito grande no desenvolvimento da cerimônia do chá, das técnicas de arranjos florais, da caligrafia e do teatro no. E assim como o Pavilhão Dourado, gente, ele teria uma cobertura de prata, porém, por conta da guerra, isso não foi possível. Então, Pavilhão de Prata ficou só no nome mesmo. E esse aqui, gente, foi o primeiro templo que a Rose visitou. Ela não veio com o Paul, ela veio com o Kanto, motorista do Haru, e ela chegou aqui daquele jeito, né? A primeira vez dela em Kyoto, tentando entender o que estava acontecendo, por que é que o pai dela, tinha esse pai que ela não conhecia, tinha chamado ela para vir a Kyoto, fez toda essa questão dela seguir esses templos, e a precisão dos jardins impressionou Rose, principalmente pela maneira como eles ressuscitavam questões da infância. E é aqui, no Pavilhão Prateado, que ela vai encontrar uma inglesa que acaba ali perguntando para ela se ela era francesa, algo que ela estranhou de onde vem essa mulher, por que ela está conversando comigo. Esse aqui também é um dos lugares mais visitados aqui do templo, que ele é conhecido como Mar de Areia Prateada, porque a areia é muito, muito branquinha, tem realmente quase uma cor assim de prata e é toda trabalhada.
E é aqui no Parapeito de Bambu que ela encontra pela primeira vez com a Beth Scott, que pergunta, né? Na verdade, ela acha a Beth um mistério, até talvez um fantasma, uma aparição, algo do tipo, porque a Beth não se apresenta quando elas se conhecem aqui. A Beth pergunta se ela era francesa, quanto tempo ela estava no Japão, se era a primeira vez que ela vinha. E a Beth fala uma coisa muito legal para Rose. O Japão é um país onde a gente sofre muito, mas não presta atenção nesse sofrimento. Como recompensa dessa indiferença à infelicidade, a gente colhe estes jardins onde os deuses vêm tomar chá. Se não estamos prontos para sofrer, disse ela, não estamos prontos para viver. Gente, sério, eu fico muito encantada com os musgos, são muito maravilhosos. Me lembra uma coisa meio duendes, contos de fadas, parece que a gente vai ver seres mágicos, seres encantados, eu adoro. Então contemplou a água cinzenta, o pavilhão, a areia esculpida, os bordos, o grande perímetro de infância e de eternidade do jardim, e foi inundada por uma tristeza a que se misturavam estilhaços de uma felicidade pura. Gente, eu acabei de chegar no Shiseido, que é o segundo templo que a Rose vem. E esse templo ele foi construído para ser a casa, na verdade, uma casa ali para repouso mesmo, de um poeta, um erudita, um samurai, um especialista em literatura chinesa clássica, o Ishiwaka Yozan. Ele construiu essa casa para ele em 1641, foi a residência dele até 1672. Depois, quando ele morreu, virou um templo budista. E, gente, esse lugar é muito conhecido pela paz, pela calma que ele transmite. Ele foi construído numa montanha. Ela, na verdade, né, porque era uma casa, foi construída numa montanha. A gente subiu bastante para chegar até aqui. Então, é um lugar de muita paz, muita tranquilidade, muito silêncio e muita contemplação. Ah, e ele também era arquiteto e paisagista, o que colaborou muito para todo esse aspecto que o Shiseido tem. E Shiseido quer dizer o Salão dos Poetas Imortais. E antes da sua morte, em 1672, aos 90 anos, o Yozan tinha se tornado um grande mestre, né? Um grande professor de literatura clássica chinesa e também de caligrafia. Então, este lugar foi durante muito tempo uma escola da alta literatura chinesa e de caligrafia. Tanto que lá dentro, as paredes dele são forradas com textos clássicos e fotos dos mestres da literatura chinesa. E o Jardim do Shiseido também foi construído seguindo os princípios do Kara Sensui, que são aqueles jardins japoneses sem água, com pedra e areia. Gente, de verdade, ele é o que eu tava assim mais empolgada para conhecer de todos eles, é o que eu tenho mais curiosidade. Eu vi as fotos e parece ser um lugar assim de tanta paz, de tanta contemplação, sabe assim que eu queria passar meses ali olhando para aquele jardim. Eu vou entrar, eu não sei se eu posso filmar, eu espero que sim. Vamos lá ver se eu consigo mostrar para vocês. E no dia que a Rose veio aqui, ela acordou a caminho do templo, né? Ela percebeu que ela estava se sentindo leve, mas ela sabia que aquela leveza não iria durar. Subiram alguns degraus e seguiram por uma alameda pavimentada, margeada de grandes bambus, cujos caniços cinzas e colmos amarelos formavam como que um teto de sílex e de palha. Dos dois lados do caminho, uma faixa de areia clara estriada de linhas paralelas parecia um riacho mineral. Rose sentia a carícia da onda calma, seu grão de delicadeza, sua alegria de água clara. Descalçaram-se e entraram. Depois de um corredor estreito, uma galeria com tatames abria-se para o cenário do jardim. Paul sentou-se no meio da esplanada. Ela se instalou ao lado. Não havia ninguém. Ao redor havia uma cena vegetal, brisa nas árvores, arbustos arredondados,
mas toda a sua vida, seus anos e suas horas cabiam nas linhas curvas que o ancinho traçara em volta de uma grande pedra, de uma azaleia e de um tufo de hostas, depositado sobre uma areia tão fina que polvilhava o olhar. Realmente aqui, os traçados na areia tão fina. As azaleias ali, elas ainda não floresceram todas, mas quando elas florescem, esse jardim fica um jardim inteiro de azaleias. Quis se afastar dali. Desistiu. Deixou-se levar pela embriaguez do circuito mineral. Olhou mais longe e não viu nada. O mundo se refugiara naquele fragmento de areia e de círculo. Vem-se aqui sobretudo na primavera para admirar as azaleias, disse Paul. Uma intuição a atravessou como uma flecha. Foi ele que lhe pediu para passear comigo assim? Ele fez o programa, o pavilhão de prata, este templo? Ele não respondeu. Ela observou de novo a elipse, a areia, as linhas de seus mundos interiores. Mais longe, grandes azaleias formando uma moita criavam no jardim seco uma muralha verde clara. Eu não tinha visto as azaleias, ela disse. Estava olhando o círculo. Na tradição zen, os círculos são chamados de enso, ele disse. Podem ser abertos ou fechados. Rose ficou surpresa com o interesse que as palavras dele lhe despertavam. Qual é o significado deles? Perguntou. O que você quiser, ele respondeu. Aqui, o real importa pouco. É por isso que ele queria que você me transportasse de um lugar para o outro como um pacote volumoso, para dissolver a realidade no círculo, afogá-la na areia? Ele não fez nenhum comentário. Continuou a admirar o jardim. Você é botânica e não olha as flores, ele disse finalmente. Não havia agressividade nem julgamento em sua voz. Porque ela não tinha se dado conta das azaleias que circulavam o templo. Ela ficou tão paralisada nos círculos, nos desenhos da areia, que ela não olhava as azaleias, ela não olhava as flores. E aí ele recitou em japonês um poema favorito dele, do Issa, que é Nós andamos neste mundo no teto do inferno olhando as flores. Tem um barulho que faz, ela fala sobre esse som. Ela tomou consciência de um som recorrente, o mesmo desde que haviam chegado ao templo. Uma espécie de estalo seco abafando em intervalos regulares uma música de água viva. De repente, alguma coisa mudou. A areia se modificava, se retraía, corria numa ampulheta familiar, desaparecia enquanto a cena se dilatava, desdobrava-se nas árvores, nos cantos dos pássaros, nos murmúrios da brisa. Agora, ela percebia o riacho que corria mais embaixo, o bambu vazio balançando contra o leito de pedra com um estalo nítido, partindo de novo no sentido contrário, continuando o curso da água, os bordos, os lírios do brejo e, sobretudo, as azaleias enraizadas na areia antiga. Um frêmito a percorreu e depois amainou, e ela não foi mais do que uma rose perdida num jardim desconhecido. Mas em algum lugar, em alguma parte onde o real não importava, ela planejava olhar as flores. E é depois da ida a esse templo que aí já chegando na casa do Haru, o Paul mostra para Rose, que o Haru tinha várias fotos dela. Várias fotos de diferentes fases da vida dela e com exceção de uma foto, todas tiradas com lente teleobjetiva, o que deixa a Rose muito puta, porque ela se sente como se o Haru a tivesse espionado durante toda a sua vida, mas mais do que isso, porque o Haru conheceu, o Haru sabia da vida dela, o Haru acabou tendo uma oportunidade, mesmo que de longe, de conhecê-la, e ela não. E aí ela entra num assunto também que eu acho muito interessante, que ela fala pro Haru que na família dela é todo mundo monotemático, que a mãe era só tristeza e ela é só raiva. Gente, e realmente o templo é muito lindo, é muito maravilhoso. É uma calmaria, gente, uma paz. Eu acho que ele me surpreendeu muito positivamente, ele é muito mais do que eu esperava. É no lugar que eu tive vontade, assim, de ficar o dia inteiro. E teve um momento que eu não consegui registrar, obviamente, mas uma garça passou voando ali. Foi uma coisa muito fantástica, muito linda. É um lugar de muita paz. Nossa, eu fiquei, assim, muito encantada. Fiquei imaginando, sabe? Passar um tempo em Kyoto só para poder ir pelo menos uma vez por semana nesse templo e poder olhar e contemplar essa paisagem, esse lugar tão maravilhoso, de tanta paz, tanta calmaria e tanta contemplação.
Assim que eu cheguei, que eu entrei na sala principal do templo, tinha umas senhorinhas lá, amigas que deviam ser, sabe assim, essas amigas de longas datas? E elas eram tão bonitinhas, umas sentadas do lado das outras, que eu falei, posso tirar uma foto de vocês? Fiz a cara de pau e pedi pra tirar uma foto delas. Tirei a foto, ficou muito bonita, muito incrível. É um momento mágico, gente. Eu realmente, assim, saí de Kyoto extremamente apaixonada por essa cidade maravilhosa, por esses templos incríveis. Recomendo muito que vocês vão ao Japão. Gente, eu tô agora no Daitokoji, o terceiro templo que a Rose vem. E bom, o dia que ela vem também está chovendo, talvez chovesse um pouco menos do que hoje. E na verdade, gente, o Daitokoji, ele é um complexo de templos budistas, né, zen budistas. Então são 4 templos que formam o Daikotoji. Eu vou até pegar aqui e roubar para vocês, porque eu não lembro o nome deles, que é o Daisen-in, o Koto-in, o Zuiho-in e o Ryogen-in. O complexo foi formado em 1325 e eles são muito famosos pelas cerimônias de chá, que são uma das mais tradicionais que tem, e também pelos jardins de pedra. Todos eles têm, sabe aqueles jardins de pedra e areia que a gente tinha na época da minha adolescência? A gente tinha muito aqueles jardins de pedra e areia japonês? Pois é, só que aqui eles são em tamanho real. E é o terceiro templo em Kyoto que a Rose vem, e quando ela chega aqui, gente, ela chega bem cética. O Paul que traz ela, e ela chega aqui pensando que ela era realmente só uma marionete sendo transportada de um templo para o outro, fazendo a vontade de um morto. Porém, ao passar pelos portões do templo, ela é invadida pelo silêncio do local e os pensamentos dela começam a mudar. E é isso. Bora conhecer? De manhã chovia. Na manhã pálida, o céu e a água se fundiam e se consumiam no mesmo fim. E ela fala da entrada dela por aqui, que eu vou ler para vocês, que ela fala dos muros e dos telhados cinzentos. Foi até o portão. Do outro lado, uma alameda de pedra serpenteava entre muros de templos. Voltou atrás. De um lado e outro da passagem, havia muros, telhados cinzentos, jardins que eram avistados pelos pórticos de madeira. Tentou manter no espírito que ela não passava de uma marionete transportada pela vontade de um morto, mas o silêncio do local escorria sobre ela e a extraviava em pensamentos inéditos. Gente, a partir daqui, tô falando baixinho, tá? Eu não posso mais filmar, então vou deixar vocês com as imagens lá de dentro. Também não pode tirar foto, não pode filmar, enfim. Pairava uma atmosfera de cântico. O mundo se aguçava. Ela perdia a noção do tempo. Longa, estreita, bordejada de arbustos de camélias e de rampas de bambus por cima de um musgo argênteo, delimitado atrás por altos bambus cinzentos, e tendo assim um arco de bordos, a alameda levava a um pórtico de teto de colmo e de musgo em que tinham plantado lírios e onde se enlanguecia o rendilhado das folhagens. Era, na verdade, mais que uma alameda, uma viagem, pensou Rose, um caminho para o fim ou para o começo. Pegaram a passagem, e como no primeiro dia, ela foi percorrida por um antigo sofrimento que centelhas de alegria arrancadas do nada vinham banhar. Rose se sentiu em casa. E uma frase que o Paul fala para Rose: a vida é transformação. Estes jardins são a melancolia transformada em alegria, a dor transmutada em prazer. O que você vê aqui é um inferno feito beleza. E horas mais tarde, ainda reverberando dentro da Rose tudo que ela viu no Koto-in, ela tem o seguinte pensamento: de que é mais difícil fazer luto, do que perdemos ou do que nunca tivemos? Eu não tenho medo de fracassar.
eu tenho medo de conseguir. A escadinha que a gente vai ter que subir para chegar no templo. Vamos? Vambora! Brasil do céu, em comemoração que a chuva deu uma trégua para nós aqui em Kyoto, eu vim ao Chinyo-do, que é o quarto templo que a Rose vem aqui em Kyoto. Ela vem aqui com o Pou e ele é o templo do capítulo 6, que para mim, esse capítulo, gente, é um dos capítulos mais lindos que eu já li na literatura. Inclusive na resenha eu falo isso para vocês, do quanto o capítulo 6 mexeu comigo. Eu acho, Brasil, que esse capítulo, ele é um divisor de águas na história da vida da Rose. E ele também é um capítulo muito legal para nós leitores, porque a gente descobre mais sobre a mãe da Rose, sobre a avó da Rose, como elas morreram, quando elas morreram. Então é um capítulo que nos revela muitas perguntas que a gente tem antes disso. E, gente, de verdade, eu estou completamente apaixonada. Vamos entrar que vocês precisam ver o que é esse templo. É maravilhoso. O carro parou diante de uma alameda de pedra que levava a um pórtico vermelho e depois subia até um templo e um pagode de madeira escura. Brasil, tudo isso aqui é bordo, ou aquela flor de maple, né? No outono, isso aqui fica tudo vermelho, gente. É a coisa mais linda, tanto que isso aqui, ele é um dos templos mais visitados no outono, exatamente por isso, porque ele fica inteiro vermelho. Imagina que maravilhoso que não é. Rose pousou o pé na alameda e se virou, pressentindo uma presença. Não havia ninguém. Mais longe, o grande pátio do templo estava deserto, mas a sensação se amplificava. Não estamos sós aqui. Olhou os bordos ao redor de si, o pagode de madeira, olhou o grande templo escuro encaraptado naquela colina solitária, sem turistas, sem visitantes. De onde vinha a ideia de que eles estavam com alguma companhia, de que espíritos os cercavam, os arrastavam para esconderijos secretos? O que é isso aqui? Disse em voz alta. Um templo, onde Haru vinha passear toda semana. Está povoado, ela disse, consciente de conter uma bobagem. É um lugar de espírito. E o templo, gente, existe desde 984 e as paredes dele foram destruídas durante a Guerra Omni, que aconteceu de 1467 a 1477. Mas a principal imagem de Buda do templo foi recuperada. Ela passou alguns anos indo para alguns lugares diferentes, mas em 1693 ela foi reestabelecida aqui no templo de novo. Gente, antes da gente entrar nos templos, geralmente tem que fazer um ritual de limpeza, né? Então você pega a água, limpa a mão direita, limpa a mão esquerda e limpa a boca. Não é para beber a água, hein? Pelo amor de Deus, é só para limpar a boca. A gente quer fazer a fina, não dá. Diante dela, ao longe, avistou túmulos. Um cemitério, pensou. Estava faltando isso. Prendeu a respiração ao andar entre as sepulturas, as lanternas e os bambus celestes. Havia pedras em forma de personagens sem rosto e de longas hastes de madeira que estalavam ao vento. Ornadas de letras bem apertadas, elas cercavam os túmulos, simples pedestais de mármore tendo ao alto uma lápide mais estreita. Algumas estavam comidas pelos anos, invadidas de líquen. De cada lado, em vasos estreitos do mesmo mármore, tinham colocado flores da estação. Por toda a parte, o musgo ondulava com reflexos macios e azulados. Por toda a parte, os chapéus de bicos das lanternas jogavam na atmosfera uma nota maliciosa. No silêncio dos mortos, a vida se estica e tudo aquilo crepitava. Grandes árvores persistentes farfalhavam ao vento. Alguma coisa diferente também farfalhava numa cintilação de magia desconhecida, na feiura dos túmulos, dos templos, das hastes cacarejantes, dos gritos de corvos. Eles rodopiavam lentamente acima dos telhados. Que lugar!
continuou seu caminho e descobriu que estava nas alturas de uma colina. À direita, em seu vale, a cidade se espalhava. Quase embaixo, pegaram à esquerda numa alameda curta que terminava nos fundos de um templo. Ali, Paul parou diante de um túmulo. Estamos em Kurodani, onde estão as cinzas de Clara, de Nobu, o filho de Kesuke, e de Haru. Subitamente, ajoelhou-se e tocou com a mão espalmada a terra úmida na frente da sepultura. A matéria. Aqui jaz meu pai, pensou. O cemitério lhe falava, o túmulo de seu pai a chamava. Ela sentia em si, sem que lhe fosse um peso, o trabalho da morte. Ora, esse trabalho tomava a forma de uma ronda para a qual se convidavam espíritos alegres, silhuetas indecisas e familiares. A lembrança do tempo deserto cobria-se de uma película prateada, que depois de tudo dava às presenças invisíveis sua verdadeira forma. Durante a noite, sonhou que passeava com seu pai num campo de ameixeiras perto de um templo de madeira escura. Atrás deles andavam os demônios de seus contos de infância. Diante de uma flor de beleza extrema, com pétalas que pareciam faíscas de diamantes, estames como traços de tinta clara, Haru lhe estendia a mão dizendo: você vai assumir o risco do sofrimento, do dom, do desconhecido, do amor, do fracasso e da metamorfose. Então, assim como a flor da ameixeira está em mim, minha vida inteira passará para você. Gente, eu acabei de chegar no Nanzenji, o 5º templo que a Rose vem, mas não com o Paul, e sim com o Kanto, o motorista do Haru. Nesse capítulo em específico, depois que ela passa pelo Nanzenji, ela vai para uma cerimônia de chá com a Beth. E logo na entrada a gente já tem o portão Sanmon, que é lindíssimo, ele data do século 17, mas uma das maiores surpresas do Nanzenji a gente vai ver lá dentro. Era uma área extraordinária, por toda parte, templos, árvores, musgos, grandes pórticos de asas curvas. Ela caminhou até um imenso portão com 2 níveis de telhado, um andar com divisórias de papel e um com chapéu de telhas cinzas. Por ele, viam-se os galhos dos bordos e, ao longe, na frente de um templo, um grande incensório de onde subiam volutas pálidas. Ventava. Ouviam-se estalos de bambus invisíveis. O ar cheirava a chuva. Ela subiu os degraus que levavam ao portão perfurado por 2 grandes aberturas retangulares apoiadas em gigantescas pilastras. Passou para o outro lado. Teve a sensação de transportar uma tela invisível. Pegou a alameda até a bacia de bronze. O incenso tornava o mundo espesso. Atravessando os perfumes, ela se sentiu marcada pelo sinete de cada um deles. E como eu falei para vocês lá fora, uma das atrações incríveis que tem aqui no Nanzenji e gratuita, tá? Você não precisa pagar para ver essa atração, é esse aqueduto maravilhoso, lindíssimo, construído no período Meiji, ou seja, entre 1868 e 1912. Eu não sei a data exata da construção dele, mas foi nesse período. Quantos séculos para chegar àquele presente total? Levantou a cabeça e viu a sobreposição da areia, do musgo, das árvores, dos muros, das telhas. Mais longe, as árvores agarradas à colina, dispostas como esculturas, lançadas enfim na tinta do céu. Viu o espírito vivo da arquitetura, sua natureza cambiante e perfeita. Perfeita, ela disse em voz alta. Partiu em meio a um dilaceramento delicado. Voltarei, disse também em voz alta. E ela sai aqui do Nanzenji e vai encontrar com a Beth em uma cerimônia do chá. O Nanzenji continuava seu trabalho, um véu de mineralidade o envolvia, alguma coisa se extraviava, alguma coisa se liquefazia.
E aí a Beth diz algo muito surpreendente sobre o Nanzenji, que ela diz o seguinte: o Nanzenji não é o mais belo de todos, disse Beth, mas sempre me dá um pouco de vontade de chorar. E aí ela descobre algo muito curioso do começo da doença do Haru. Minha mãe morreu há 5 anos, disse. Naquele momento imaginei que meu pai entraria em contato comigo. Há 5 anos, repetiu Beth. Há 5 anos Haru caiu doente e em seguida a doença foi longa e cruel. E aí a Beth pergunta para ela do que foi que ela mais gostou aqui no Nanzenji, ao que a Rose responde: sua limpidez, sua liquidez imóvel, primitiva. Sua ressonância com o Nanzenji lhe chamou a atenção. Tudo se encaixa, pensou, mas eu não faço parte desse todo. E no final desse dia, depois de visitar o Nanzenji, depois da cerimônia do chá com a Beth, ela escreve um bilhete para o Paul em que ela diz: gostaria que você me falasse do meu pai. Gente, eu tô aqui no Ryonji, o 6º templo que a Rose vem visitar aqui em Kyoto, e ela descreve no livro esse caminho que leva até o templo. E, para variar, a Dona Rose bem cética com o que ela iria encontrar aqui. Seguiu ao longo de um caminho margeado por um grande lago com nenúfares que lhe pareceu desagradavelmente pitoresco. É um troço para turistas, pensou. E depois, eu sou uma trouxa de roupa que levam de lavanderia em lavanderia. E, gente, ele também é um templo que está na lista de patrimônios mundiais da Unesco, e antes de virar um templo, em 1450, ele era uma vila de alguma família, de um homem muito rico, e aqui também a grande riqueza dele é essa questão do Karen Sansui, né, que são aqueles jardins de pedra, sem água, areia e pedra, e que são construídos de acordo com o budismo japonês. E esses jardins são construídos exatamente seguindo os princípios japoneses da contemplação, da elegância e da simplicidade. Gente, e esse jardim, assim, olhando, ele realmente me lembra jardim japonês de Monet. Me remeteu muito aos quadros do Monet. O próprio jardim japonês dele em Giverny tem muitas coisas que me remetem, assim. Não sei se Monet esteve no Japão. Se alguém souber, deixa um comentário aí pra mim. Não sei se de repente Monet esteve aqui, quem sabe, não é mesmo? Mas me lembrou bastante Monet. Ela olhou o grande retângulo de pedras e areia e não sentiu nada. Então, como o som de uma deflagração que chega só depois, deixou-se cair no chão da galeria de madeira esmagada de matéria. No exterior do jardim, galhos de bordos e cerejeiras caíram em cascata sobre os muros que circundavam o terreno. Mais além, as folhagens formavam uma tela cerrada, exuberante. Dentro havia apenas areia estriada de linhas paralelas e 7 pedras de tamanho diferentes, em torno das quais havia elipses desenhadas. Mas Rose só olhava para os muros de telhado inclinado, com telhas de primeira cinza e um revestimento de cortiça, ocre, furta-cor e patinados como um palácio italiano. Eles faziam eco ao dourado das camadas de musgo que cercavam as pedras. Os muros sempre foram dessa cor? Perguntou. Não, respondeu Paul. Penso que originalmente eram brancos. Eles fazem o jardim, ela disse. Ele pareceu surpreso. As pedras foram arrumadas de tal maneira que nunca é possível abarcá-las com um só olhar, disse. E de fato, eles falam que tem 15 pedras nesse jardim, mas independente do lugar onde você olhar, você nunca vai ver as 15 pedras juntas. Dizem que só os muito sábios conseguem ver as 15 pedras. Então, eu não consegui. A gente viu 13, né? A gente viu 13 desse ângulo aqui, depois eu vou mudar de ângulo, ver se eu consigo encontrar as 15, mas eu acho que vai ser difícil.
foi aqui nesse templo que o Paul conta para Rose que o mais belo traço do Haru, né, a mais bela característica do Haru, é que ele era uma pessoa que sabia dar. Ele fala para ela, o mais belo traço do seu caráter é que ele sabia dar. A maior parte das pessoas dá para receber, por obrigação, por convenção, por automatismo, mas Haru dava porque tinha compreendido o sentido do dom. Ele fala para ela, né, o quanto o Haru era leal nas amizades e justo nos negócios, exatamente por essa característica dele. Ele era um japonês nos hábitos, mas era atípico nos costumes. E a Rose, né, com toda aquela dureza dela, mesmo sendo impactada pelos muros que envolvem o jardim, quando o Paul perguntou o que ela achou, ela falou, parece um grande banheiro de pet. Foi a resposta dela, um grande banheiro de bichinho de estimação, banheiro de gato, né? Basicamente areia. Então, olhando para os muros que tinham se tornado ocre pela graça dos anos, soube que eles só se aguentavam em pé pela força do jardim, que a sua mineralidade sem flores transmudava o tempo em eternidade. Soube que por essa metamorfose das horas, mais nenhum ato teria o mesmo significado. Por fim, por uma razão desconhecida, o sinal da mão de Sayoko mais cedo lhe voltou à memória. Na solidão das pedras perdidas da areia havia uma oferenda. Que oferenda? Ela se perguntou escutando a cena. Que podem dar a secura e a nudez? Deixou seu espírito vagar ao sabor da partitura das 7 pedras, sentiu de novo que eles a afogavam no mar sem idade e que o jardim, por si só, dava. Assim como Haru. E depois que ela sai desse templo, né, ela vai conhecer a Ana, a filha do Paul, e ela começa tudo que ela viu aqui começa a reverberar dentro dela, né? O coração de Rose foi arrancado como um matinho. Houve um instante entre 2 mundos. Depois, as pedras do Ryonji convidaram-na para a ronda. Sua nudez, sua solidão mineral, a certeza de seu texto mudo, a evidência dada pelo desfecho. Alguma coisa balançou em meio a uma dor aguda. Reviu o jardim de pedras e de areia cingido de muros dourados e pensou, os muros não são nada sem o jardim, o tempo dos homens sem a eternidade do dom. Gente, essa sala que fica de frente, né, pro Jardim de Pedras, é uma sala, era muito usada para o ritual de chá também, e nas paredes dela tem uma arte do artista Mohiro Hosokawa, que ele representa em 40 painéis, ele representa a vida e a morte de um dragão. Então ele começa lá, né, no primeiro painel, ele um bebê, o dragão nascendo, até ele chegar a um dragão velho, com barba e sem dentes. Brasil, hoje eu vim até o Sairodi, o último templo que a Rose vem antes da leitura do testamento do pai dela. Mas como o perrengue chique é o que mais acontece na viagem, o templo tá fechado, tá, gente? Eu não sabia disso, eu não tinha essa informação. Você precisa mandar uma carta pedindo uma autorização para visitar o templo pelo menos 2 meses antes de você chegar a Kyoto.
eu não tinha essa informação, então infelizmente eu não vou conseguir entrar nesse templo com vocês e era um dos templos que eu mais queria entrar. Enfim, perrengues de viagem acontece. Esse templo aqui, gente, desde 94, ele está na lista de Patrimônio Mundiais da Unesco. É um templo que está numa área de 35 mil metros quadrados, é um lugar muito importante dentro do budismo Zen. Ele foi construído em 1339, num lugar onde já tinha um outro templo aqui, né, no mesmo local onde tinha um outro templo. E dizem que esse mesmo monge que construiu o templo atual também foi o responsável pela construção do jardim na parte mais alta do templo. E por que esse templo é tão especial? Ele também é conhecido como o Templo dos Musgos, porque o jardim dele, gente, é composto por 120 musgos diferentes que tomam todo o jardim, que fazem todo um caminho, e é por isso que a gente precisa de autorização para entrar nele. Eles perceberam nos anos 70 que os musgos do jardim estavam morrendo, eles estavam comprometidos exatamente pelo enorme número de turistas que visitavam o local, e as pessoas pisam no musgo, né? É um jardim, elas têm um caminho a seguir, e isso estava prejudicando essa vida dentro do templo. Então hoje você precisa de uma autorização, quer dizer, uma autorização não, você precisa mandar uma carta com pelo menos 2 meses de antecedência pedindo autorização para saber se eles te autorizam a entrar aqui. Bom, eu não pude entrar, arrumei mais um belo motivo para voltar para Kyoto. Eu estou muito triste porque esse era um dos templos que eu mais queria conhecer, gente. Eu vou colocar as fotos para vocês, o lugar é lindo, é maravilhoso, deve ser um jardim mágico, um jardim encantado, que mexeu muito com a Rose. E tem toda uma importância dele ter sido o último templo que ela visita antes da leitura do testamento do Haru. A chuva filtrava-se em pingos esparsos através da copa das árvores. Por toda parte, vitorioso em seu feudo total, corria um musgo, extraordinário, espesso, movente. Posto sobre as raízes e as pedras, ele cintilava de reflexos. O outro nome do Sayō-Roji é Koke-dera, o Templo dos Musgos, disse Paul. O musgo é encanto, ela pensou. A terra, ou melhor, a terra sob o musgo. Haru pensava que Koke-dera era mágica. Rose olhou o lago. Uma ponte coberta de musgo passava por um braço estreito. Um leve vapor escoava a superfície das águas. A forma das margens lhe falava como uma escrita. Um vento de tristeza varreu Rose. Eu não choro ninguém, ela pensou. Aqui eles explicam, né, a história do templo e aqui a notícia aos visitantes. Hashtag humilhação, humilhação. E Brasil, detalhe, a frase que abre esse capítulo é: de manhãzinha chovia torrencialmente. Tamo no mood da história, Brasil, porque não para de chover em Kyoto. Gente, também aqui nesse templo, que ela participa de uma cerimônia onde os monges fazem um canto, todo um ritual, e é também nessa cerimônia, né, enquanto os monges cantam, que eles pedem para que as pessoas que estejam ali desenhem o sutra, que é o Sutra do Coração. Eu fiquei curiosa para saber se realmente existe essa cerimônia antes da visitação dos jardins. Aqui do lado de fora, eu achei um lugar que eu acho que eu consigo mostrar mais ou menos para vocês como é que é, tá vendo? Ó, tudo coberto de musgo, gente. É um jardim inteiro, 35 mil metros quadrados assim. Imagina que maravilhoso que não é lá dentro. E aqui também, ó, quando você olha perto da cachoeira, tem muito musgo. O musgo tá cobrindo tudo. Gente, eu estou no cemitério de Higashiyotani. É o último lugar onde a Rose vem, então é o lugar onde vai terminar
o nosso passeio por Kyoto, e ela vem aqui, o Paul traz ela aqui depois da leitura do testamento do Haru. E mais do que isso, depois que ela leu uma carta que o Haru deixou para ela, que é muito emocionante e que eu vou aproveitar esse lugar para ler para vocês. E ela pergunta para o Paul se tem alguém enterrado aqui, alguém importante, e o Paul responde para ela que não, mas que esse cemitério aqui é muito importante, aqui em Kyoto principalmente, porque é onde acontecem as festividades do feriado de Obon, que é mais ou menos o nosso feriado de finados, né, onde acontecem essas comemorações. A origem do Obon tem mais de 500 anos e ele surgiu como uma festividade, né, como uma forma de ajudar os mortos que não conseguiram desencarnar. E durante essas festividades, gente, eles acendem 10.000 lanternas, que são aqueles balõezinhos. Deve ser uma coisa maravilhosa, eu vou colocar umas fotos para vocês. Então é por isso que o Paul traz ela aqui, porque é um lugar onde os mortos são celebrados. Entraram no cemitério empoleirado no flanco da colina, com dezenas de alamedas alinhando túmulos apertados, maré insensata de pedra cinza e muda. Gritos de corvos dilaceravam o silêncio. Ela gostou daquele som estranho e rouco. Paul pegou o caminho dos andares superiores. Ela o seguiu por escadas que mudavam de direção. Chegou atrás dele, sem fôlego, à alameda mais alta. Eles se apoiaram num parapeito. Ela fez o mesmo. Acotovelou-se também e descobriu a cena. A seus pés, o gigantesco mausoléu. Mais adiante, vista do céu, Kyoto, a cidade das maravilhas. Ao longe, as cristas escuras de Arashiyama desdobrando-se sobre o crepúsculo. Durante o Obon, honram os espíritos dos ancestrais, agradecendo-lhes seus sacrifícios. Retornam ao túmulo dos seus, às vezes longe de casa, fazem oferendas aos mortos para aliviar suas penas. Os festejos duram um mês, mas no ápice acendem-se 10.000 lanternas, aqui e em Gachiotani. Bom, então eu vou ler para vocês a carta que o Haru deixa para Rose. Rose, o mundo é como uma cerejeira que não vimos durante 3 dias. Ontem você era uma criança alegre, uma adolescente machucada, uma jovem enfurecida, mas o mundo gira tão depressa que me dirijo a uma mulher do passado, embora seja aquela em que você se transforma que eu gostaria de escrever. Na hora de morrer, é espantosamente fácil fazer um inventário da própria vida. Tudo foi selecionado. Nada mais resta além do osso nu da existência reduzido a seu tutano essencial. Nada, e isso eu sei hoje, foi mais forte do que o seu nascimento. Dos 40 anos que se passaram desde então, retenho primeiramente que a amei. Que pai teria eu sido se depois de decênios de ausência lhe tivesse infligido o peso de minha doença? O que eu teria lhe dado que não possa lhe dar por minhas palavras? Elas a poupariam da visão do corpo miserável, do pavor das batalhas perdidas, do amor transformado em castigo. Em vez disso, tenho a lhe expressar minha admiração de pai e a alegria por você ter feito parte de minha vida. Olhei você crescer, cair, levantar-se, sempre inteira, sempre singular, sempre infeliz. Nós, japoneses, aprendemos com o nosso arquipélago atormentado a implacabilidade da desgraça. É por esse acabrunhamento inato que soubemos transformar nossa região de cataclismos em Éden, no qual os jardins de nossos templos são as almas deste país de desastre e de sacrifício. Por meu sangue, você conhece a beleza e a tragédia do mundo de uma maneira que os franceses, nutridos de suas terras clementes, não conseguem entender. Nesta época pelo avesso que nos vendem como moderna, é a sua alma japonesa que possui o poder de transformar o desencanto e o inferno num campo de flores. Não se zangue comigo por eu tê-la arrastado de templo em templo. É um falso gracejo e uma verdadeira esperança, porque conheço a virtude deles de apaziguamento e de metamorfose. Os passeios e as palavras, mais além dos bens e das obras, constituem meu legado verdadeiro. Você é uma flor poderosa, imprevisível, teimosa. Tenho fé em sua força, em sua determinação, e tenho a esperança também de que esses decênios de silêncio não terão sido vãos, de que por esta carta, a despeito da morte, você recolherá meu coração, receberá meu amor. Então, sem choque nem tragédia, minha vida inteira passará para você. Rose se deitou direto no chão, com os braços em forma de estrela. O bordo vibrava suavemente. Estou em minha casa, ela pensou, e riu. E para terminar,
Eu quero terminar com uma frase da autora que eu vi numa entrevista em que ela diz que no Japão a flor é a perfeita intersecção entre a natureza e a arte. Bom, Brasil, esse foi o nosso passeio por Kyoto. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido cada um desses templos que a gente foi. Tem também os que deram errado, não é mesmo? Se você chegou até aqui, não esquece de me deixar um like, isso é muito importante para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Você já veio para Kyoto? Me deixa uma mensagem, escreve aqui para mim. Você já leu Uma Rosa Só? Quero saber também se você gostou. E é isso, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado de ter passeado por Kyoto comigo. Um beijo e até o próximo livro.